Fala pessoal, aqui é o professor João. Vamos dar início às nossas atividades remotas com a primeira aula sobre industrialização. Gostaria de salientar que serão uma série de aulas, todas subsequentes, e peço para que vocês não percam essas aulas. E ao final estarei disponibilizando algumas atividades, algum material impresso para que vocês possam acompanhar também. Vamos lá? A industrialização em si, ela surge por volta do século XVIII dentro da Inglaterra. Mais à frente vamos falar sobre as revoluções industriais e como que a Inglaterra teve condições de acumular capitais, de se tornar uma potência econômica a ponto de ser o primeiro país industrializado. Algo que nós temos que levar em consideração nessa industrialização do século XVIII é que a industrialização ela vai acontecer inicialmente aos campos e posteriormente terá a formação de cidades. Um ponto relevante nesse processo é que todas as transformações resultantes da industrialização gerou alteração social. Então, o modelo de consumo passa a ser diferente, o modelo liberal, o próprio capitalismo passa a existir nessa época, e como consequência, a aglomeração de pessoas em cidades, o extrato de superpopulação, a formação dessa superpopulação, que porventura necessitava-se de novas formas de consumo, também de novas formas de produção. Tá? Então imagine no século XVIII como um período em que todas as revoluções estavam acontecendo, como um período em que os países, especificamente a Inglaterra, em grande maioria, passava por alteração no seu modelo de consumo, passava a existir o consumo em massa e como necessidade também existia ali a possibilidade de ter uma produção maior. Entenda o liberalismo econômico como sendo o papel regente da industrialização. Porque eu terei a lei da oferta e da procura relevante ao processo de produção. Então, eu vou produzir conforme a demanda. E nessa época, como não tinha nenhum método que impedia o aumento populacional, acabava que a população continuava a crescer e a produção seguia esse ritmo. Basicamente, esse era o cenário do século XVIII, basicamente, isso era a Inglaterra do século XVIII. Temos que lembrar da importância da indústria para o desenvolvimento de qualquer nação. Nenhuma nação consegue se desenvolver sem uma indústria, porque ela é capaz de transformar toda a nossa matéria-prima para resultar em consumo, resultar em bens de consumo, em bens duráveis, em bens não duráveis, resultar em indústrias de base ou não, conteúdo que nós iremos ver aí em próximas aulas. Um ponto crucial para a indústria é que a nossa atual sociedade, a sociedade a partir do século XVIII, não conseguiria sobreviver sem o consumo em massa. Nós fomos condicionados a vivermos nessa base de consumo. Então, a indústria terá uma importância fundamental. Aqueles países que não passaram por uma industrialização no século XVIII e não pegaram essa industrialização clássica, terão certos atrasos. É o caso do Brasil, que passou por uma industrialização tardia. Se comparado à Inglaterra, quase 300 anos de diferença aí nesse processo de industrialização. A consequência é que nos tempos modernos, esses países com industrializações atrasadas terão, porventura, a necessidade de compra de produtos dos países que já se desenvolveram. Um exemplo disso no Brasil é a inexistência hoje de carros totalmente nacionais. Nós não temos nenhum carro, nenhuma marca de carros que seja do Brasil, igual foi a Gurgel, igual foi outras marcas, né? Então, todas as marcas de automóveis que existem hoje no nosso país são de outros países. E isso em decorrência, óbvio, a competição do mercado. Como tiveram países que passaram por industrializações primeiro, as tecnologias desses países estavam mais avançadas. Como consequência, resulta aí em uma não concorrência justa, digamos assim. Um exemplo está na telefonia móvel. Se pararmos para analisar, o Brasil tem uma empresa de telefonia móvel chamada de Alcatel. E a Alcatel, no ano de 2017, lançou o seu primeiro telefone touchscreen. Nessa forma, nós conseguimos fazer esse parâmetro aí entre os países que tiveram industrialização mais recentes e os países que tiveram industrializações tardias,
e o cenário, a discrepância entre esses dois países no decorrimento da necessidade, da importância do poder que é a indústria. As fases que antecedem a indústria diz respeito ao trabalho em si, para que vocês entendam. Antes da maquinofatura, o que nós tínhamos era uma forma de trabalho artesanal. Toda a produção era feita sobre as mãos, não tinham ferramentas. Posteriormente vem o modelo de trabalho manufaturado, no qual vai surgir as primeiras ferramentas rudimentares, e só no século XVIII surge o modelo maquinofaturado, que já é a existência das máquinas, de fato. Não tal como são hoje, obviamente, mas os primeiros tipos de máquinas surgem nesse período. Um destaque a duas revoluções que acontecem aqui, que é a nova revolução agrícola, que é o surgimento de maquinário nos campos, e a Revolução Verde, que é o aumento da produtividade baseado em 3 critérios básicos: biotecnologia, genética e fertilidade. Da nova Revolução Agrícola, quando esse maquinário passa a existir no campo, vai gerar uma dependência de mão de obra. Esse maquinário vai suprir o trabalho no campo e isso vai resultar em um ócio improdutivo. Essas pessoas que exerciam esse ócio improdutivo, a fim de suprir o que o Karl Marx chamaria de função vital do homem, o trabalho, a fim de suprir essa função vital, eles vão em direção à cidade em busca de novas condições, em busca de melhorias. Então a nova revolução agrícola, ela surge no século XVIII, ela gera um aumento da produtividade, porém ela está aí até os dias de hoje. Pensa que a nova revolução agrícola permitiu com que nós tivéssemos, ano após ano, máquinas cada vez mais modernas. Já a Revolução Verde é algo que surge logo no início do século XX e vai desenvolvendo até o século XXI, até os dias que estamos. Então a biotecnologia, a genética, a fertilidade também entra nessa alteração do campo para resultar em todas as transformações que nós teremos na indústria. Tá? Então, lembrando aí primeiro na modificação do trabalho, eu teria um trabalho artesanal que passaria por um trabalho trabalho artesanal que passaria por um trabalho manufaturado e chegaria até um trabalho maquinofaturado ao longo do século XVIII. Não pense que a Revolução Industrial ela acontece já no início do século XVIII. Todo o século irá passar por fortes transformações. A Inglaterra terá primeiro a nova revolução agrícola nos campos, posteriormente ela terá a industrialização de fato, a formação de cidades e todo o conglomerado urbano que nós conhecemos hoje, que era existente no século XVIII. A consequência de tudo isso é o que nós chamamos de êxodo rural. Lembrando que êxodo rural é um movimento migratório, que faz referência a um grande número de pessoas. Então, um ponto importante do êxodo rural é entender que eu terei um grande número de pessoas que irão sair dos campos e vão em direção às cidades. Essas pessoas buscam isso porque não tinham condições de continuar nos campos. Pensa que a nova revolução agrícola já tinha acontecido, pensa que o ócio improdutivo estava acontecendo e a única forma de manter essas pessoas trabalhando, de manter essas pessoas ativas, era nas cidades. A consequência do êxodo rural vai ser a aglomeração dessas pessoas em cidades superlotadas, o crescimento populacional vai aumentar de forma significativa, porque agora eu tenho mais fluxo de pessoas, mais circulação, são mais pessoas para eu conhecer também, e a possibilidade do aumento populacional aí acontece de forma bem relevante. Então esse inchaço populacional vai pressionar as indústrias também, porque por sua vez, se eu tenho mais pessoas, são mais formas de consumo e a indústria tem que produzir mais. Então, como consequência do êxodo rural, eu tenho, além da superlotação das cidades, eu terei o aumento da produção industrial, tá? Basicamente, esse é o primeiro passo, o primeiro cenário do que era a industrialização. Nossa aula vai chegando ao fim e eu conto com vocês na próxima aula.